Hola, mis queridos, ¿cómo están todos? Muy bien, sean muy bienvenidos a la clase 17 de español, ¿sí? Estamos ahí para aprender un poquito más de esta lengua tan bonita de nuestros vecinos latinoamericanos, ¿sí? Y vamos a aprender un poquito más en la clase número 17. Hoy, por lo tanto, entonces vamos a hablar de las probabilidades y también vamos a hablar de presente de subjuntivo para los verbos regulares en español, ¿cierto? Entonces, estos dos contenidos que vamos a trabajar hoy en la clase 17, ¿sí? Entonces, las probabilidades y también presente de subjuntivo para los verbos regulares, ¿sí? En una otra clase, una otra oportunidad, entonces vamos a hablar de los verbos irregulares de este tiempo y modo verbal, ¿sí? Pero ahora los regulares. Bueno, vamos começar então, pessoal, com probabilidades, sim, as probabilidades, certo? E me gostaria de dizer a vocês que a probabilidade de que algo ocorra ou não, certo? Está no campo das possibilidades. Isso acontece tanto em português quanto em espanhol, tá? Quando eu digo que há a probabilidade de alguma coisa acontecer ou não, isso acontece na língua tanto em português quanto em espanhol, tá? Assim, não podemos afirmar ao certo se uma ação vai ocorrer, pois depende de outra ação para realizar-se, certo? Então, quando eu falo que é provável, eu não tenho como afirmar que essa ação vai acontecer, tá? Porque ela depende de alguma outra ação, de algum outro fator para se realizar, tá? Então, nesse caso, tá? Eu digo que é uma possibilidade de acontecer, tá? Então, isso aí está no campo da probabilidade, tá? Este es uno de los principios del modo verbal subjuntivo, tá? Então, eu fiz toda essa explicação aqui para falar para vocês que um dos princípios básicos do modo subjuntivo, né? Vocês sabem que na língua nós temos três modos verbais principais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do modo subjuntivo e um dos princípios dele justamente é a dúvida, a probabilidade, a possibilidade de que a ação aconteça ou não. Eu não tenho certeza, porque essa minha ação ela depende de outra para acontecer, tá? Alguns exemplos aqui, ó. Expressões que indicam probabilidade, que mostram probabilidade, tá? É possível que compremos um coche novo. Então aqui a gente tem a expressão de probabilidade, tá? E aqui eu tenho o meu verbo, tá? Compremos, o meu verbo no tempo, no modo verbal subjuntivo, tá? É possível que compremos um coche. Outro exemplo. Es muy probable que logre la aprobación en la secundária. Lograr algo é alcançar, conseguir algo, tá? Então aqui eu tenho a minha expressão de probabilidade, es muy probable que, tá? Tenho o meu verbo no subjuntivo aqui, tá? Indicando aqui a possibilidade. Olha aqui, é muito provável que, é muito provável que, aqui no primeiro, é possível que, é possível, tá? Então, ambas aqui indicando possibilidade. Já tenho a pista de que é modo verbal subjuntivo, tá? Então, aqui, vamos falar agora um pouquinho do presente do subjuntivo, então, né? Tempo verbal presente, modo verbal subjuntivo para os verbos regulares. Vocês sabem, já falamos muito sobre isso, que os verbos regulares são aqueles que, quando eu conjugo na primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, a raiz ou radical, aquela primeira parte do verbo, ela não se modifica, tá? Então, ela sempre se mantém a mesma nas 6 formas verbais, as 3 do singular e as 3 do plural, né? Eu, tu, ele, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, tá? Sempre permanece a raiz igual, beleza? Então, os verbos em presente de subjuntivo são utilizados para expressar desejos ou probabilidades em relação a alguém ou alguma coisa em presente, certo? Então, vou repetir. Os verbos no presente do subjuntivo são utilizados para expressar desejos ou probabilidades com relação a alguém ou alguma coisa no tempo presente, tá? Então, tem essa função, é para isso que a gente utiliza os verbos no presente do subjuntivo, tá? O modo subjuntivo indica que há uma condição para que a ação ocorra, ou que não há certeza de que ele ocorra, tá? Então, quando eu utilizo o modo subjuntivo, quando eu não tenho certeza, quando é uma possibilidade, quando há uma possibilidade de que a ação aconteça ou não, tá?
Quando há uma probabilidade de que aconteça, e eu não tenho certeza, eu não consigo afirmar com certeza que essa ação aconteceu, acontecerá, tá? Então, adiante aqui. Expressões para desejo, expressões para mostrar desejo. Vou dar aqui um pouquinho. Quiero que empieces pronto los trabajos de história. É um desejo, eu quero aqui, quero que você comece logo os trabalhos de história. É um desejo meu que eu tenho, tá? Então, empieces, del verbo empezar, que significa começar, tá? Quero que empieces pronto los trabajos de história. Quem que é para começar logo os trabalhos de história? Tu, tá? Por isso que eu tenho essa terminação aqui, empieces. Se for usted, seria empiece, não teria o S aqui, tá? Então, empezar, eu destaquei aqui, é um verbo da primeira conjugação, termina em ar, tá? Então, quero que empieces pronto los trabajos de historia. A mí me encanta que los alumnos estudien el español. Muy lindo, mira que bonito, ¿sí? Verbo estudiar, otro de la primera conjugación que termina en ar, ¿cierto? Ellos, los alumnos. Estoy hablando de los alumnos, de ellos, ¿tá? Entonces, otra expresión para expressar desejo. A mim me encanta. Eu digo que é uma coisa que eu gosto muito. Em espanhol, a expressão utilizada é a mim me encanta, tá? E aqui a conjunção que, né, para fazer a ponte entre a expressão e o resto da frase, tá bom? Então, a mim me encanta que os alunos estudiem, tá? Outro verbo aqui em presente do subjuntivo. Outro exemplo. Espero que viva muitos anos. Vivir, usted, tá? Aqui, ó, vivir da terceira conjugação termina em ir, tá? E la persona es usted, tá? Então, espero que viva. Se fuera tú, como en el primer ejemplo, seria vivas, tá? Então, nos verbos regulares aqui, ó, notem, a gente tem sempre as mesmas terminações para as pessoas do singular e do plural, tá? Não altera. Então, sempre tem que prestar bastante atenção nas tabelinhas de conjugação verbal que o professor passa para vocês. Na sequência aqui do outro slide vai ter uma também, tá? E é só você trocar o verbo, quando ele for regular, é só você trocar o verbo, a terminação vai ser a mesma para cada pessoa, tá? Cada pessoa tem a sua terminação específica, tá bom? Já sabem disso, mas só para recapitular. E lembrando que esse conteúdo aqui é um conteúdo de oitavo ano, no caso, oitava série, oitavo ano, né? Porque vocês, como a gente já falou, não tiveram sexto, sétimo, oitavo espanhol, então a gente está trabalhando com essa recapitulação de conteúdos, tá? Acá temos então um exemplo para outra função, certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho só, pessoal. Tá? Então aqui, como o professor falou para vocês, né? Indica uma condição para que a ação aconteça, ou quando há certeza de que ela ocorra, tá? E aqui a gente usa para expressar desejos e probabilidades. Então, para expressar desejos, a gente viu essas expressões aqui e a utilização dos verbos aqui, né, em presente do subjuntivo, tá? Isso para expressar desejos. Agora, para expressar probabilidades, tá? Utilizamos las siguientes expresiones. Es posible que viajemos en las vacaciones de enero. Olha aqui, ó, o tom de probabilidade é possível, tá? Não sei, é possível, é apenas uma probabilidade que viajemos en las vacaciones de enero. É possível que viajemos nas férias de janeiro, tá? Ó, outro verbo da primeira conjugação aqui termina em ar, tá? E nosotros, quando eu vou conjugar o verbo viajar no presente do subjuntivo, queda viajemos, tá? Então, nosotros viajemos en las vacaciones de enero. Es poco probable que las clases vuelvan antes de septiembre, tá? Es poco probable que las clases vuelvan antes de septiembre. E aqui eu tenho ellas, né? Ellas, que são las classes. Já coloquei aqui para ficar mais fácil, tá? Então, de quem nós estamos falando? Das aulas, tá, pessoal? Então, é pouco provável que as aulas voltem antes de setembro. Tá? Então, probabilidade. Esse pouco provável. Já está aqui na palavra provável, tá? Então, indica probabilidade. Beleza? Verbo da segunda conjugação terminado em er.
puede que não existam acessos à la playa. E aqui o verbo que foi conjugado é o verbo existir. Ustedes. Por que ustedes? Porque estamos falando de los acessos, tá? Puede que não existam acessos à la playa, tá? Então, do verbo existir, da terceira conjugação, existam, tá? Eles ou ustedes, tá? Eles, os acessos, aqui seria o mais correto, tá? Mas também nos ustedes vai ficar a mesma forma verbal conjugada aqui, tá bom? Quizá não seja uma boa opção. Quizá significa talvez, tá? Então, outra vez indicando probabilidade, tá? Quizá não seja uma boa opção. Seja, aqui o verbo é o ser, tá? Ella, estamos falando de la opción. Entonces, no sea o quê? Uma buena opción, tá? Entonces, outra vez aqui indicando uma probabilidade, talvez não seja uma boa opção, né? Então, mais uma vez, uma expressão aqui para indicar probabilidade de que alguma coisa pode ser uma boa opção, mas pode não ser, tá? Então, indicando probabilidade. Beleza? Ojo, atenção. Recuerda sempre de la condición o falta de certeza del modo subjuntivo. Sempre. Tá, pessoal? Tanto em português quanto em espanhol, o modo subjuntivo é o modo da incerteza, da dúvida, da probabilidade, da necessidade de outra ação para que a minha ação principal aconteça, tá bom? Então sempre temos que tomar muito cuidado com isso. É uma particularidade do modo verbal subjuntivo, ok? Então, acá temos uma tabla de exemplos de conjugação, já para baixo aqui, de los subjuntivos regulares. Tá? Então, aqui a gente tem uma tabelinha que vocês vão utilizar depois nos exercícios também. Ela vai estar anexa na folha dos exercícios, tá? Beleza? Aquela que vai anexa depois lá no AVA, junto com a aula. Vai ter as atividades e na segunda folha vocês vão ter essa tabela aqui para fazer a consulta, tá? Bem tranquilo. Então, aqui temos las personas, primeira, segunda, terceira del singular, yo, tú, ele, usted, certo? Primeira, segunda e terceira del plural. Nosotros e nosotras, vosotros e vosotras, ellos, ellas, ustedes. Tá? Primeira del singular. Verbo hablar, verbo aprender, verbo vivir. Um de cada conjugação sempre, tá, pessoal? Para facilitar para vocês. Por quê? Digamos que o meu verbo aqui na minha atividade não é hablar, mas é trabalhar. É a mesma terminação, tá? Então, yo trabaje, tú trabajes, ele, usted trabaje, nosotros trabajemos, vosotros trabajeis, ellos, ellas, ustedes trabajem. Vai ficar a mesma terminação, tá, pessoal? Agora, se o meu verbo aqui não for aprender, mas for, por exemplo, comer, tá? Que também é um verbo regular. Eu coma, tu comas, ele a coma, e assim por diante, tá? Vai usar as mesmas terminações. Verbo vivir, pero o verbo que eu tenho lá no meu exercício não é vivir, é sonreír, que significa sorrir, tá? Então, eu sonreía, tú sonreías, ele, usted sonreía, tá? Nós sonreíamos e assim por diante, tá? Então, por isso que a gente sempre coloca um de cada conjugação, porque quando aparecerem outros verbos nas atividades que tenham a mesma conjugação e forem verbos regulares, tá? Ou seja, essa primeira parte aqui permanece sempre igual, quando eu conjugo eles em todas as pessoas do singular e do plural, tá? Você só vai mudar a primeira parte aqui, que vai ser conforme o verbo que você tem lá, e vai utilizar a mesma terminação, tá? Então aqui, yo hable, aprenda, viva, tu hables, aprendas, vivas, ele, usted hable, aprenda, viva. Nosotros hablemos, aprendamos y vivamos, vosotros habléis, aprendáis, viváis, ellos, ustedes aprendan y vivan. Professor, mas só falando assim, o verbo parece que fica uma coisa meio solta, verdade, né? Então vamos colocar esses verbos aqui em um contexto, tá? Por exemplo, o verbo hablar. E eu vou utilizar um exemplo com ella. Bueno, en el discurso de formatura es posible que ella hable, tá bom? Então, possibilidade de que ela fale, tá bom?
Outro aqui, aprendan, vamos lá. Con las clases por distancia es posible que algunos alumnos, olha aqui, ellos no aprendan suficiente. Olha só, já coloquei no contexto. Algunos alumnos, ellos no aprendan suficiente. Es posible, tá? Então eu uso o subjuntivo sempre que for uma possibilidade, tá? Então, beleza, eu já coloquei no contexto aqui. Ok? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente conversa mais tarde no chat Tira Dúvidas, certo? E agora, meus queridos, é contigo. E aqui hoje eu já trago a atividade junto na apresentação dos slides de vocês para falar um pouquinho sobre ela e facilitar o nosso trabalho, tá? Então, da mesma forma, vocês podem responder direto no Word e colocar de volta como anexo no AVA, tá? Ou vocês podem imprimir, responder a caneta, tirar uma foto e postar no AVA. Vai ficar a critério de vocês, como nas já duas outras aulas anteriores, tá? Então vamos lá, atividades aula 17, postar no AVA, tem as instruções ali, né? E o exercício 1. Conjuga os verbos entre parênteses em presente de subjuntivo. Então vocês vão ter um verbo e vão ter a pessoa, tá? Então, vamos lá, olha só. Llamaremos a mis padres tan pronto como, e o verbo é terminar, de comer, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui. Terminar é um verbo da primeira conjugação, termina em ar. Olha só, terminar, tá aqui, né? E quem está executando a ação aqui? Nosotros, tá? Então vamos ir lá no nosotros, olha aqui. Nosotros. Hablar fica hablemos. Então, se terminar fica terminemos, tá bom? Então, aqui está o nosotros e aqui está a terminação de como fica, beleza? Então, aqui, ó, bem simples. Terminemos nosotros. Então, llamaremos a mis padres tan pronto como terminar nosotros terminemos de comer, tá? Então, llamaremos a mis padres tan pronto como terminemos de comer, tá? Então, dessa forma que vocês vão responder todo o exercício 1, beleza? Exercício 2. Elige e marca com uma X, com um X, tá? Na alternativa correta. Depois completa os suecos. Então, primeiro você vai escolher qual é a alternativa correta e depois você vai escrever essa alternativa no espaço que está ali, tá bom? Es posible que los niños teman o temer que el perro les muerda. Estou precisando usar meu óculos aqui. Que el perro les muerda. Qual das três alternativas? Tá? Notem que é uma possibilidade aqui, ó, de novo. É possível que os niños teman ou temer que el perro les muerda. Qual das alternativas? Você vai voltar lá no quadrinho, que vai estar logo abaixo aqui, né? Na segunda página da atividade vai estar aqui, tá? E aí você vai comparar de novo com a primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. Los niños são ellos, certo? Então eu vou lá no ellos, vou ver como que fica uma forma verbal que termina com er, que é do verbo temer aqui, tá? E aí você vai colocar a alternativa correta. Beleza, meus queridos? De minha parte seria isso, agradeço a atenção de vocês e se vocês tiverem qualquer dúvida a gente conversa daqui a pouquinho no chat Tira Dúvidas. Só lembrando que vocês têm o tempo para responder a atividade e depois no chat a gente corrige essa atividade também. Valeu, meus queridos, um grande abraço, continuem se cuidando, valeu, até mais, tchau, tchau.